Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como eu prometi, eu vou mostrar o slide e explicar um pouco do tema geometria fractal e mostrar o que vocês irão fazer, o que irão dizer e como irão apresentar esse trabalho. Essa é a primeira página do slide, como o João Vitor falou, que é obrigatório ter isso, segundo o professor. Então está aí. Imaginem agora que eu esteja fazendo a apresentação. O que eu irei falar aqui, vale ressaltar que já está tudo digitalizado, o roteiro completo. Lembrando que não é uma regra, vocês podem estudarem a mais, caso quiserem complementar alguma coisa, fica a critério. Claro, vai complementar inicialmente a turma, dá o cumprimento, bom dia. Dentro do tema geometria espacial, nós ficamos responsáveis por apresentar o tema fractal. Vocês, com certeza, já viram milhares de fractais espalhados por aí. Por exemplo, na natureza, mas muito provavelmente vocês não sabiam do que se tratava. A seguir, eu irei mostrar dois exemplos de fractais na natureza. O primeiro são os brócolis, mais especificamente o romanesco. Temos aqui um brócolis completo como um todo, mas se ampliarmos, veremos que cada protuberância desse brócolis é bem semelhante ao brócolis completo. E assim sucessivamente. Cada protuberância desse brócolis é praticamente idêntica a ele completo. O próximo exemplo é da planta samambaia. Como vocês podem ver, aqui temos a planta completa e se olharmos uma folha dessa, ela tem um certo design. Se ampliarmos, veremos que cada ramo dessa folha, ele é idêntico à folha completa, certo? E se ampliarmos mais ainda, os ramos menores também têm grande semelhança. Vale ressaltar que na natureza há suas limitações físicas, então não é considerado um fractal infinito. Mas o que é um fractal? Eu acredito que a partir dos exemplos, vocês já entenderam, já tiveram uma boa ideia do que é um fractal. Mas enfim, fractais eles são padrões geométricos em que todas as pequenas partes da estrutura se assemelham como um todo, ou seja, a figura original, como eu supracitei. Bom, temos o exemplo aqui do triângulo de Sierpinski. Ele está numa versão um pouco simples, mas dependendo do nosso trabalho, ele pode ficar ainda mais complexo. Como é que é criado esse triângulo? Bom, aparentemente é algo bem complexo. Aqui vocês vão ter um vídeo. Vocês vão dar um player. Inicialmente, temos um triângulo completamente preto. Então, iremos marcar cada canto desse triângulo representando outro triângulo. Então, temos aí um triângulo branco e 3 triângulos pretos. Assim, vamos repetir o processo e marcar os demais triângulos pretos. Colorindo-os de branco, teremos 4 triângulos brancos e os demais pretos. Esse é o segredo, esse é o mistério. Daí, basta repetir o processo quantas vezes vocês quiserem e quantas vezes forem necessárias. O processo ele não tem nenhuma limitação, pode se repetir infinitas vezes para obter uma maior complexidade. Como eu falei antes, aparentemente é algo bastante complexo. Mas tudo teve início, tudo se originalizou de apenas um triângulo negro. Após fazermos infinitas vezes todo aquele processo, o resultado vai ficar bem parecido com isso. Observem esse triângulo menor. Ele vai se ampliando e vai se tornar o triângulo grande. Isso vai se repetir infinitas vezes. Essa é a ideia do fractal. Bom, esse é outro exemplo de um fractal, que é o conjunto de Mandelbrot.
Eu vou dar um player para vocês terem uma ideia como é. Temos aqui uma estrutura e ao ampliarmos, veremos na ponta outra estrutura bastante semelhante, completamente igual. Ampliando mais ainda, veremos que ela também é bem parecida. E assim sucessivamente, infinitas vezes. Mas de onde veio tudo isso? Quem foi que teve a ideia inicial de criar essa teoria do fractal? Tudo começou com Giuseppe Peano. Quem foi ele? Foi um matemático italiano, autor de mais de 200 livros e artigos. Passou a maior parte da sua carreira ensinando matemática na Universidade de Turim. Nasceu em 1858 e faleceu em 1932. Bom, ele teve o início do seu pensamento, da sua teoria, em 1890. Ele imaginou o seguinte: dado um quadrado, como eu posso desenhar uma curva que o preencha completamente? Agora tem algumas observações. A curva ela tem que pintar todo o quadrado e de maneira nenhuma elas podem se interseccionar, ou seja, uma passar por cima da outra, ou seja, ela passar por cima de si mesma. Então ele chegou à seguinte conclusão: ele fez um desenho qualquer, foi deixando ele um pouco mais complexo e ampliando e reduzindo semelhantemente, a ponto de preencher e pintar todo o quadrado. Então, repetindo esse processo infinitas vezes, o quadrado vai ficar completamente pintado. Só dá para ver os detalhes quando for ampliado por zoom. Então, em tese, toda essa jornada, como é que isso aqui se tornou nos fractais mais complexos que nós vemos por aí, na internet, em algum tipo de vídeo, etc. Como eu falei anteriormente, quem teve todo o início da teoria foi o Giuseppe Peano, e anos à frente, Pierre Fatou e Gaston Julia, eles criaram a teoria, aliás, o cálculo. Eles fizeram todo o cálculo, toda a equação a respeito do fractal. Mas naquela época o povo não dava muita importância e tratavam como irrelevante, não deram a mínima para a ideia deles. Anos depois, Mandelbrot, ele computadorizou toda a equação feita por Fatou e Julia, que já estávamos na época da computação, já tinha computadores, a tecnologia, e quando ele jogou todos os cálculos no computador, ele viu que o resultado realmente eram os fractais. Bom, pessoal, é basicamente isso. Esse assunto é bastante amplo, mas como eu falei, o João Vitor ele pediu apenas para colocar a teoria. E eu também acho bastante interessante colocar apenas a teoria, porque não fica aquele assunto entediante, tanto para quem vai estar estudando para fazer a apresentação, como para aqueles que vão assistir. Caso tiverem alguma dúvida, sintam-se à vontade a perguntar. Muito obrigado pela atenção.